Bom dia pessoal, tudo bom com vocês por aqui? Tudo jóia, bem-vindos a mais uma história no canal Dani Delanos. Mais um vídeo aqui no nosso mundo gringo. Quer mandar sua história pra gente? O e-mail tá aqui embaixo no box de informação, daniresponde@hotmail.co.uk. Já deixa aquele joinha, porque eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo. Deixa um comentário, deixa aí um bom dia Dani pra mim, pro YouTube entender que você tá sempre por aqui e te indicar os nossos vídeos, tá bom? Passa aí esse canal, gente, pra galera. Vão aí terminar o ano com 300 mil inscritos, hein? Por favor. Ah, vou deixar aqui embaixo, já tá no link aqui, o primeiro link no box de informação é do concurso que eu estou concorrendo, da Luísa Brunet, de enfrentamento contra a violência doméstica, né? Então, eu quero muito levar esse prêmio para o canal, que a gente trata de muitos casos de violência doméstica aqui. Eu acho que seria um prêmio bem importante aqui pra gente. Então, me ajude aí. Entre aqui no box de informação, primeiro link, apertou aí. Você vai ver minha fotinha. Em 4 palavrinhas, você colocar por que eu mereço levar esse prêmio. E pronto. Você já votou. Cadastra lá seu e-mail, já tá votado. Gente, a história de hoje... Misericórdia. É grande. Quando eu tô falando que é grande, é porque ela é grande. Eu nem sei, gente. Vamos ter que dividir esse negócio em 2 aí, hein? Eu sei que vocês odeiam. 43 páginas. Vocês começam a deixar bastante like aí na história grande, que eu vou entender que vocês gostam de história grande. Aí a gente vem com mais história grande aqui. Cara, Alice, olha, parabéns, amiga. Parabéns por ter escrito um livro pra mim. Mas eu tô falando de coração mesmo, porque eu tiro o chapéu pra alguém hoje que para no computador, né, e vai escrever sua história. Meu irmão leu a sua história, ele falou, Dani, grava, é muito boa a história dela. Então vamos gravar a sua história. Bom, começar logo, porque senão, né, vou acabar amanhã. Oi, Dani maravilhosa, um beijo. Conheci você através do canal Sobrevivendo na Turquia, da Dani Bogione. Foi quando a Dani leu Seu Futuro na Borra de Café. Ai, amiga Dani, quero novamente. Vocês viram esse vídeo? A Dani leu Meu Futuro na Borra de Café, tá? Eu sigo Sobrevivendo na Turquia desde o início do canal. E tanto a Dani como você são fundamentais na vida das mulheres. Ah, obrigada. Vou aqui agradecer pela Dani, que eu tenho certeza que ela fica feliz também. Desde o dia da borra de café, você faz parte da minha vida e tem estado em todos os meus dias de tristeza, solidão. Assim você tem aliviado minhas dores. Me sinto tão honrada em ser a Alice de hoje e estar no seu canal. Assim eu venho compartilhar minha história, desabafar e pedir conselhos. Por favor, não dispense os comentários das companheiras da Nets. Preparem o chá de camomila, porque a história é longa. E eu vou falar que é longa mesmo. Eu acho que se eu ver alguns pontos importantes, assim, não pontos importantes, mas alguma coisa que eu quero comentar, gente, eu vou comentar logo. Porque é uma história muito grande, acho que vai ficar difícil pro final eu recapitular tudo. Sou de uma cidade, tá? Ela não quer falar o nome. Do interior de São Paulo. Sou de uma família tradicional, culta e de elevado padrão aquisitivo. E apesar de tudo, eu não me sinto pertencente a ela. Dani e minha família é uma mescla de paulistas, mineiros, índios, portugueses, italianos e tem até brasão. Minha família materna, bisavó, minha avó e tias-avós foram criadas na roça, um sítio enorme que tinha numa outra cidade no interior de São Paulo. Quando tudo era mato e não muito urbanizado. E nem mesmo existia ainda. Essa cidade é uma cidade famosa pela festa de peão, ela falou. A bisa era índia, chúcara, analfabeta. Ela foi pega no laço e forçada a se casar com um português. Ela era muito brava e depois de casada batia constantemente no marido. E ele, coitado, apanhou a vida toda. Logo vieram para a cidade que eu nasci, a qual mencionei aí em cima, mas que ela não quer que fale. Minha bisavó teve muitos filhos, todos extremamente submissos e muito obedientes, pois, como eu disse, minha bisavó era muito brava e rigorosa. E qualquer erro de um filho, ela batia muito em todos, para que todos aprendessem a lição, por exemplo, de uns com os outros.
Minha avó materna, muito bocuda, muito cabeça pra frente, batia de frente, sempre muito respondona com a minha bisa. Minha avó aprendeu a fumar aos 12 anos, quando ainda morava na roça. E a enfrentava sempre de cabeça erguida, desde menina, então a doida da família. Então ela era a doida da família e destemida, né, a avó, já que a bisavó era super brava. Meu bisavô português morreu cedo. Dani, minha avó, era tão inteligente que com 6 anos de idade ela nunca havia ido à escola e ela já falava 5 idiomas. Todos acreditavam isso ser altas habilidades e superdotação. Logo que vieram para a atual cidade, minha avó, que era menina queixuda, que não levava desaforo para casa, assim como todos chamavam, sempre colocou todos no seu devido lugar. Ela tinha um gênio horrível. Com isso, ela se tornou, desde muito nova, muito namoradeira. Ainda muito jovem, adolescente, ela teve vários namorados e, consequentemente, ela engravidava. Então, ela praticou diversos abortos e assim a vida seguia e ela ia curtindo a vida e os bailes de jovens. Até que um certo dia, ela conheceu um italiano lindo, olhos azuis, 18 anos mais velho que ela. Ele tinha recém chegado ao Brasil. Ele e o pai vieram da Calábria, com o intuito do pai e ele a fazer negócios. Na época, muitos italianos vieram para o Brasil. Ainda assim, tinham muitas posses na Itália e muito poder aquisitivo. O italiano de olhos azuis era um moço honrado, de família muito católica, casado. Ele havia deixado a esposa na Itália. Minha avó era ainda uma menina, ela não tinha nem completado 18 anos e se esbarrou numa calçada com esse italiano. Se apaixonaram perdidamente. Desde então, nunca mais se largaram. Ele, como muito sério e honesto, voltou à Itália, conversou com a esposa e se expôs, dizendo estar apaixonado por uma menina mais nova. Então ele pediu o divórcio. Mas ela exigiu que ele deixasse todos os bens e posses, ou ela não assinaria o divórcio. Então ele fez isso. O gajo italiano se divorciou da esposa e correu para os braços da minha avó. Eu não sei se eles se casaram no papel, mas ele a assumiu quando ela completou 18 anos de idade. Lembrando que ela era 18 anos mais nova do que ele. Bom, então meu avô começou a trabalhar e construir tudo novamente, já que ele tinha deixado tudo lá para a ex-mulher, né? Dani, parecia que meu avô tinha o dom da prosperidade. Ai, como é bom, né? Esse dom da prosperidade. Ele começou do zero e rapidamente ele se levantou. Ele se tornou o homem mais rico da cidade. Ele foi sócio com um amigo de um posto de gasolina, o mais antigo e tradicional da época. Ele ganhou muito dinheiro e começou a investir em vendas, comércios, teve fábrica de sapato. Meu avô se tornou um homem querido em todo o comércio da cidade. Logo, tira um cheiro de queimado. Logo meus avós tiveram 2 filhos, um menino e uma menina. E quando por último minha avó não esperava mais, engravidou da 3ª. Ela já não queria mais, pois dizia não ter vocação para ser mãe. Ainda grávida, já de alguns meses da minha mãe, ela tentou fazer um aborto. Foi para o banheiro com um cabide de madeira, sentou-se no vaso, arrancou o ferro, introduziu o ferro lá dentro, pois ela queria abortar o neném. Mas não teve jeito, né? Nasceu a bebê. E é a preferida do meu avô. E tem o gênio do meu avô. Os traços. Era a única que parecia com ele. Ela foi muito mimada. Ele a mimava tanto que com 4 anos de idade, antes de lançar uma coleção de sapatos, ele mandava fazer um par de cada coleção em miniatura para minha mãe. Minha mãe nunca se deu bem com o irmão mais velho. Ela apanhava muito dele. E nem se dava com a irmã do meio. Eles sempre desprezaram minha mãe, tiveram raiva. Já minha avó, o filho mais velho, era o preferido dela. E até o presente, os 2 irmãos são muito amigos. Então até hoje, né? O bisavô italiano fundou um dos times mais importantes da cidade. Ele e seus amigos. Eles fundaram um time de futebol, que eu não vou falar qual é. Depois passou a direção do clube para meu avô. E assim meu avô fez parte da diretoria desse clube
por muitos anos. Hoje, esse time joga no Campeonato Brasileiro, é um dos times, né, no Brasil. Com isso, ele ficou mais rico ainda. Meu avô era um homem muito inteligente. Em tudo que colocava as mãos, ele prosperava. Minha avó também trabalhou muito. Ela e sua irmã mais velha. Minha tia-avó, elas tinham um ateliê de costura. As duas aprenderam muito novas a costurar e eram muito prendadas. As duas eram ótimas em alta costura. Costuravam para famosos na época. Costuraram para a família de Cláudia Raia, Hebe Camargo, que na época nem era tão famosa. Enfim, hoje em dia essa cidade que ela fala se tornou um grande polo, né? E de onde saíram muitos artistas. Bom, meu bisavô morreu. E depois de ter uma vida muito estabilizada, meu avô deu empregos e proporcionou uma vida muito próspera a todos da família da minha avó, que, como vieram de sítio, não tinham absolutamente nada. Todos eram pobres, subiram na vida graças a ele. Ele empregava todos na cidade. Ele ajudou a família, sustentou a todos. Ele tinha muitos bens, casas no litoral, de frente ao mar. A casa da minha avó e minha mãe vivia lotada de parentes todos os finais de semana. Uns se tornaram médicos, uns professores, bancários, empresários. Tiveram oportunidade de estudar em colégios católicos caros. Ele deu uma vida boa a todos. Aliás, ele era muito bem considerado em toda a cidade. Minha mãe estudou toda a vida em colégio de freiras. As primas da minha mãe viviam aproveitando muito dos benefícios que meu avô trazia. Minha avó, como eu disse anteriormente, ela adorava sair para namorar. E depois de algum tempo ela teve alguns amantes e namoros fora do casamento. Ela traiu muito meu avô. Ela era muito terrível e sempre preservou sua liberdade. Depois de algum tempo, a família toda descobriu que ela nunca quis casar com meu avô no papel, pois ela gostava de ser moderna e muito diferente, então ela odiava os costumes tradicionais. Ela era antimoralismo. Meu avô já era muito ciumento por ela ser mais jovem e ele descobria sempre as traições. Uma certa vez ele saiu para trabalhar e, desconfiado que ela tinha um amante, colocou farinha de trigo na porta do apartamento que moravam. Quando ele retornou do trabalho, ele viu pegadas de sapato de um homem. Então ele descobriu, ela negou. Quando foi no outro dia, ele saiu e retornou após alguns minutos e pensou, vou pegá-la no pulo. Enfim, dessa vez ele pegou minha avó na cama com outro. Outras vezes ele sempre perdoava, pois ele a amava muito. Mas dessa vez ele não suportou e se separaram. Posteriormente ele encontrou uma outra mulher e se casou pela terceira vez. Ele nunca deixava minha avó sozinha, mesmo separados. Ele sempre a visitava todos os dias pela manhã, tomavam café juntos e ele levava o pão do café da manhã. Eles tinham uma amizade forte, mesmo separados. Ele se preocupava muito com ela. Mesmo ela tendo tantos erros, ele se sentia protetor dela. A atual esposa sabia e não suportava. E depois ele teve um filho com essa atual esposa dele. Dani, meu avô, teve um derrame, vindo a ficar paralisado do lado direito. Minha mãe era adolescente, ela tinha vergonha dele perto dos colegas. Mesmo assim, ele era um pai muito presente e amoroso. Fazia questão de estar ao lado da minha mãe, da minha avó e dos outros filhos. Meu tio e minha tia, que já eram até casados. Meu avô ainda ia Meu avô anda... Não, desculpa. Meu avô ainda ia mesmo assim todas as manhãs na casa da minha avó tomar café. Após algum tempo, ele novamente teve um outro derrame. Minha avó passou muito mal repentinamente quando ele estava vivo e foi hospitalizado. E foi para o hospital. E lá descobriu um severo câncer no esôfago. Isso porque minha avó tentou suicídio quando novinha. Ela tomou soda cáustica e ninguém sabia. Minha mãe ficou com ela o tempo todo no hospital e todos testemunham o fato que aconteceu com ela. Ela ficou desacordada, ela tinha um buraco enorme no pescoço, era alimentada por sonda. Minha avó estava alguns dias desacordada, respirando por aparelhos. Teve uma espécie de visitação espiritual na cama dela. Ela dizia ser o espírito de um médico e ele dizia que ela fez muito mal, que ela tinha buscado uma vida promíscua, teve vários homens e que principalmente ela tinha feito vários abortos, pois ela tinha matado várias almas que tinham que vir na terra.
Minha avó nem sabia o que era espírito ou religião espírita, pois minha avó sempre foi criada num sítio. Ela dizia que a bisa obrigava todos os filhos a assistirem à missa em latim naquele tempo. Então, de fato, todos da família confirmaram que não tiveram acesso a nenhuma outra religião que não fosse a católica. Então, voltando à minha avó, ela teve essa visita espiritual. E esse médico e outros espíritos que estavam no quarto diziam que ela iria morrer da pior maneira possível. Ou ela iria voltar e cumprir a missão e fazer caridade. Que Deus colocaria no seu caminho pessoas necessitadas e que a partir daquele momento ela teria o dom da cura. Logo minha avó aceitou. Depois disso ela acordou e outra pessoa. Não se encontrava mais nada. Ela mesma levantou da cama, desligou os aparelhos, trocou de roupa, sentou na cama, já bem autoritária, ordenou ao médico que desse alta a ela e foi para casa. Naquele momento, minha avó se arrependeu muito de tudo que havia feito, dos abortos, né? E de tudo. Um tempo depois, meu avô morreu ali naquele mesmo hospital. Minha avó então se tornou kardecista e logo mantinha contatos com espíritos. Ela psicografava, fazia cirurgias especiais. Ela chegou a trabalhar no grupo de Chico Xavier. Ela tinha todos os dons inimagináveis. Ela ajudou muita gente. Afinal, ela voltou para essa missão. Minha avó ficou muito pouco tempo viva, pois após ela se tornar kardecista, ela viveu só alguns anos. Logo, meu avô teve 2 derrames e pouco antes de morrer, ele deixou tudo para dividir entre os 3 filhos, que eram... dividir entre os filhos, 3 com a minha avó e 1 do casamento novo. Minha avó, após ele morrer, ficou muito mal. Eles eram muito ligados. Então ela descobriu novamente, né, o câncer lá no esôfago. E depois da morte do avô, ela falou que a avó nunca mais foi a mesma. E no aniversário de 1 ano de morte do meu avô, umas semanas antes, ela disse o dia da sua morte e morreu naquele dia. Eu tinha 6 anos de idade e nessa época minha mãe já estava divorciada. Bom, agora eu vou à história da minha mãe. Dani, eu não entendo porque algumas coisas, relações, acontecimentos se repetem normalmente dentro do seio da família, de mãe para filha para neta. Eu nunca parei para pensar nisso. Pensei por diversas vezes que isso fosse apenas dentro da minha casa. Mas ao ouvir as histórias das Alices que você fala, e ao analisar, eu percebo que isso também se repete na vida de outras pessoas. Tipo, círculos de abuso, traições, relacionamentos tóxicos. A Sabrina uma vez, ela explicou isso aqui, né? Essa questão do ciclo que a gente tem que dar um basta, né? Tem pessoas que acham que é karma, tem pessoas que chamam de ciclo, mas é engraçado, né? Você vê aquilo dentro da sua casa, você não quer aquilo pra você e parece que você passa pelas mesmas coisas, né? Bom, Dani, minha mãe já tinha uma vida muito solta desde novinha. Ela saía com as amigas, ia para bailes, tinha namoros, perdeu a virgindade cedo. Assim, ela já cresceu desde menina com uma visão muito romantizada dos homens. Ela sonhava em ter um amor e ser amada, em ter um casamento. E teve uma amiga de infância que, além de crescerem juntas, aprontaram e saíam com moços sempre juntas. A amizade durou até 30 e poucos anos. Minha mãe também namorou um bocado, inclusive namorou um médico, ficou grávida e fez um aborto. Ela chegou a fazer 2 faculdades e parou as 2 pela metade, História e Direito. As 2 ela abandonou, dizendo que não tinha apoio da família. Quando ela foi cursar Direito, se apaixonou e viveu um romance com um professor que era professor de Direito Constitucional. Ele era casado e ela se apaixonou. Ficou anos com ele, mas não foi muito para frente, pois todos diziam que ele nunca largaria a família. Depois ela conheceu meu pai, quando com sua amiga inseparável, né, aquela que citei anteriormente, foi a um encontro esportivo de roda de capoeira. Meu pai era o professor de capoeira. Eles namoraram e casaram. Uma observação:
Meu pai teve uma filha 5 anos antes do casamento, pois ele tinha se envolvido com uma moça numa balada e a engravidou. Era uma peguete, uma ficante. E minha mãe nunca se preocupou, porque ele não tinha contato, nunca tinha mencionado esta filha. Ele só dizia que ela nasceu menina e nunca apreciou muito isso, que seu sonho era ter um filho homem. Bom, mesmo assim minha mãe se casou. Foi bem na época do falecimento do meu avô. E minha avó e minha família imploraram para que minha mãe não se casasse com aquele homem. Minha avó chegou a ajoelhar aos pés dela e pedir um nome de tudo que era sagrado para que ela não fizesse essa burrice. Minha mãe disse que queria sair de casa, pois não aguentava mais o irmão que havia levado a noiva para casa. Eles tinham um histórico de briga, sabe? Aquele que batia na minha mãe quando ela era pequena. O irmão lá, que eles não se davam bem, né? Ela estava com a cabeça virada, apaixonada. A família toda ficou, então, contra minha mãe. Mesmo assim, ela se casou. Depois de alguns dias de casada, ela descobriu estar grávida. Minha avó rejeitou. Disse, aqui você não pisa mais. Filho com esse homem, não. Então, ela foi morar com a sogra. A família do meu pai era toda disfuncional, problemática. Minha avó paterna teve... então peraí. Será que é o pai dela, então? Gente, eu me perdi aqui. Ela tinha 6 anos, a mãe tinha... Tá, então ela tá falando aí do pai dela, né? A família do meu pai era toda disfuncional, problemática. E minha avó paterna teve muitos filhos. Apenas uma mulher e vários homens. Ela já deu aquela criação machista e estrutural aos seus filhos. Minha mãe, com barriga, foi então viver a vida de casada com todos juntos. Era uma casa grande, mas parecia um bar do que um lar. A casa era suja, comida pela cozinha estragada, louça no chão, chão engordurado, banheiro podre. Minha mãe dizia que a cada vez que ia ao banheiro tinha que lavar com água sanitária. Enfim, ela vivia tendo que limpar, pois ninguém limpava. A sogra fazia apenas comida e deixava tudo lá. Mas ela dizia que a sogra foi uma grande mãe naqueles momentos que ela precisou, pois a acolheu e sempre a apoiou. Minha mãe disse que tinha muitos enjoos naquela casa, pelo mau cheiro e pelo fato da casa ser muito suja. Os homens da casa não pegavam uma vassoura sequer, pois eles foram criados dessa maneira. E tinha uma irmã que havia ido embora quando adolescente de casa. Depois eu conto sobre a minha tia. E a sogra da minha mãe rejeitou essa filha. Ela nunca foi uma filha amada nem querida. Enfim, logo que eu nasci, meu pai me rejeitou porque eu nasci menina. Mais uma filha mulher que ele não quis. A cara de desgosto e desprezo por mim desde o berço, que antes era tão empolgado com a gravidez da minha mãe, ele dizia que queria um filho homem, e aquilo foi uma decepção. Ele não queria nem se aproximar de mim, ele me odiava. Ele não aguentava ouvir nem meu choro quando bebê. Nunca quis me pegar no colo, me bateu no berço e dizia à minha mãe, eu não quero essa menina no nosso quarto. Por que você foi ter essa menina? Ele culpava minha mãe por ter vindo uma menina. E logo minha mãe foi morar com ele em uma casa que meu avô tinha deixado para ela. E assim se sucedeu. Meu pai passou a tratar muito mal minha mãe. Eles brigavam muito. E ele sempre dizia que o problema era porque ele tinha tido uma filha mulher. E que ela estava se dedicando demais à filha. Ele entrou em um nível de competição comigo. Minha mãe, a partir de então, começou a notar comportamento nele que antes ela não enxergava. Ele não queria saber de trabalhar, só queria saber de roda de capoeira, de fumar maconha e de sair com os amigos. Minha mãe se sentindo sozinha, pois tudo começou desde quando ele viu a filha mulher nascer. Bom, então a gente já viu aqui mães narcisistas, né? Que criam uma competição com a filha. Esse aí era um pai, né? Que tipo... criando competição com a filha. E se fosse um menino, ele ia agir do mesmo jeito, né? Tenho certeza. Vamos lá.
Minha avó materna, sabendo que minha mãe estava passando necessidades, começou a mandar compras enormes e sempre questionava por que esse homem não quer trabalhar. E logo disse a minha mãe, né? Eu sempre te avisei. Então, na mesma hora, quando minha avó me viu no berço, ela se apaixonou por mim de uma maneira inexplicável. Aquele bebê que ela nunca queria em casa, a filha daquele homem, mudou a cabeça dela. Minha avó achou injusto ter que sustentar meu pai que não queria trabalhar. Ela dizia, minha filha e minha neta eu ajudo, mas esse vagabundo não. Imediatamente ela foi buscar minha mãe para morar com ela, já que minha mãe já tinha nojo e não gostava mais dele. E contou a minha avó que havia sofrido uma agressão com o bebê no colo. Logo que foi embora, eu tinha 11 meses. Meu pai, que não aceitava ser rejeitado, procurou minha mãe, agrediu mais uma vez na frente da casa da minha avó, que não estava em casa no dia. Ele invadiu a casa, bateu, pegou o carro que ela tinha, tentou atropelá-la com o próprio carro e gritou para toda a vizinhança, você vai morrer. Você há de passar fome com essa sua filha. Após ele ter agredido e amaldiçoado a minha mãe, a vizinhança não fez nada para ajudar. Minha mãe estava com o bebê no colo. Ele foi embora. Eu me esqueço de citar um fato aqui. A casa que meus pais moraram, que meu avô havia deixado para minha mãe, ele convenceu a minha mãe a vender a casa enquanto estavam casados. Então ele pegou uma grande parte do dinheiro, que ela permitiu, e a outra parte foi tudo em pensão para a primeira filha que ele também tinha rejeitado. Minha mãe, que havia perdido já uma casa, comprou ferramentas para meu pai trabalhar e deu dinheiro a ele. Meu pai nunca quis trabalhar. Ele queria vida boa, pois dizia que se casou com uma mulher de família rica e não precisava trabalhar. Enfim, tudo acabou. Mas prosseguindo a história. Minha mãe se divorciou embaixo de ameaças de todos os tipos. Foi pelo litigioso, na época era desquite. Ele não compareceu às audiências, o juiz assinou. Daí então se iniciam as dificuldades da minha mãe. Sem casa própria, sem poder trabalhar. Ela estava morando com a minha avó que sustentava com costuras, pois como eu disse, ela era uma ótima costureira e costurava para a alta sociedade. Aos meus 6 anos de idade, perdemos minha avó para o câncer. Dani, minha avó sabia a data e o horário que ela ia morrer. Ela disse, amanhã eu vou desencarnar, cuide da sua filha. Eu era a neta que ela dizia que era filha dela em outras vidas. Ela dizia que me amava mais que amava os próprios filhos. Eu me sentia tão sem amparo que mesmo tão menina eu me lembro desses detalhes. Eu sentia que minha mãe era uma moça. Minha mãe era como se fosse uma irmã mais velha, ela era inconsequente. Então minha mãe começou a ser para mim pai e mãe. Quando minha avó ainda estava viva, eu me recordo dela tentando me fazer ainda amizade com meu pai. Eu odiava, eu gritava só de vê-lo de longe. Minha mãe prosseguiu nas tentativas, dizendo que ele deveria tentar ser amigo da filha e participar da criação. Minha mãe me levava, mas ele nunca me quis. Eu me recordo de um episódio, quando eu tinha 8 anos de idade, em que minha mãe havia convidado ele para o meu aniversário. Não teve festa, apenas uma visita. Ele foi com muita má vontade. Me levou numa padaria dizendo que ia comprar refrigerante, pegou pela minha mão e ainda chegou na padaria, pediu o refrigerante e virou para mim e disse, toma menina, pega esse refrigerante. Ainda bem que minha mãe, muito precavida, sabendo do embuste que era, me deu uns trocados e havia colocado um dinheiro no meu bolso. Naquela hora ali, eu me senti um lixo. De idade, eu precisei muito usar aparelho ortodôntico. Eu tinha constantes dores de cabeça. Ele nunca tinha dado 1 litro de leite pra gente. Pra mim, né? Meu pai nunca se preocupou em saber se eu estava viva ou morta. Então, pedi a minha mãe o número da casa dele. Liguei e a avó paterna atendeu dizendo que ia passar o recado, pois ele não estava. Eu disse a ela que eu precisava de ajuda para pagar a mensalidade de um aparelho ortodôntico. Ele ligou em casa, eu atendi e ele me disse, menina, você não tem vergonha na cara de vir pedir coisas para minha mãe ou para mim? Se vira, você tem sua mãe. Gente, eu tinha 11 anos de idade. Nunca mais eu me esqueço disso.
Na escola, todas as outras crianças tinham a presença de um pai, de um protetor. Até as divorciadas. Eu via os pais das coleguinhas indo assistir dança, né, na escola, né, em festividades e tal. Ajudavam na criação, os pais eram presentes. Dani, naquele dia eu era uma menina. Eu olhei bem no fundo para minha mãe, com tanta mágoa, e eu disse: você nunca colocou esse verme na justiça para me dar pensão, como todas as outras mães fazem. Agora eu quero te pedir um favor. Não me exponha mais a essa família, nem esse homem. Você me faz um favor de arrumar. Você me fez um favor de me arrumar esse ser para ser meu pai. Nunca mais me coloque para tentar me reaproximar dele. A partir de hoje eu não quero mais saber de pai. Eu não tenho pai. E se porventura, algum acaso da vida, alguém te perguntar se eu tenho pai, você diga que você foi chocadeira, que me teve por aí e nem sabe quem é. Pois vou me orgulhar mais ter um pai desconhecido do que ter esse pai que você me arrumou. Então, isso com 11 anos, imagina, né, gente, a mágoa que ela teve. Ela ligar para o pai, pedir um aparelho ortodôntico, e quem é filho de pai e mãe separados sabe que rola essas coisas, né? Eu, como falei para vocês, eu sempre morei com meu pai. Mas a gente sabe que tem essas coisas. Ah, liga pro seu pai, pede para ajudar nisso, ajudar naquilo, né? Eu sou separada, então assim, sempre que meus filhos também quiseram alguma coisa, era também, vamos ver com seu pai. Ou então, como os meus filhos moravam com ele, liga pra sua mãe, vamos ver se dá pra fazer. Agora imagina você falar: quer me pedir alguma coisa? Vai se catar. Tipo assim, o pai cagou pra ela a vida inteira. Eu acho, gente, eu sei que tem muitas mães, eu falei que eu vou comentando, né? Eu sei que tem muitas mães que sofrem muito com isso. Porque, claro, elas põem o filho, elas querem que o pai participe. Mas, cara, muitas vezes eu acho que é melhor fazer igual a Alice fez, é esquecer que tem pai. Porque é a criança que sofre, é a criança que se sente ali rejeitada. Você, às vezes, já tem outro casamento, já tem outro relacionamento, você já esqueceu o embuste. O problema é que a criança fica ali marcada, é pai dela. E ela que sofre, não é você. Por isso que eu falo, pensem bem no pai que vocês vão dar pro filho de vocês. Dani, minha mãe até então, após a divisão de bens entre minha mãe e tios, que foi partilhada a herança do avô lá italiano, a minha mãe restou para ela 3 casas. Uma meu pai já tinha vendido. Então, tinha ficado ainda as outras casas, né? Nesse meio tempo, paralelamente, entre os meus 4 e 10 anos, minha mãe se envolveu por um longo período com um bandido. Então a minha mãe, gente, ela era tão apaixonada que ela apoiava, né, ele nos crimes. Ela disse que esse cara, ele assaltava bancos e ganhava muito dinheiro. Depois veio a tecnologia de portas giratórias com detector de metal, então eles migraram para uma outra área do crime, que era o tráfico. Ele era um bom pai para mim. Ele me tratava bem. Esse homem me deu carinho que eu nunca tive do meu pai. Eu gostava dele. Um certo tempo ele fez a cabeça da minha mãe para vender a casa onde morávamos para ele investir em drogas. Ele prometeu ganhar muito dinheiro e nos dar um futuro melhor. Minha mãe encheu os olhos, acreditou nessas promessas e assim fez. Vendeu sua casa e deu tudo a ele. Investiu no trabalho, né, dele. Quando fomos morar na região do litoral de São Paulo, ele foi pego com toda a droga que ele tinha comprado com o dinheiro da casa. Então ele foi preso. E ele já tinha várias passagens na polícia. Ele foi a juiz e dali ele não sairia tão cedo. Minha mãe então perdeu tudo, o pouco que lhe sobrara. Ela ainda pagou advogado caríssimo para tentar tirá-lo da cadeia, mas foi em vão. Ele permaneceu por muitos anos lá. Eu era criança, mas eu já entendia tudo. Eu vivenciei tudo com a minha mãe. Eu ficava triste, pois para mim ele era meu pai, o pai que tinha me dado carinho. Dani, minha mãe, vivia a vida dela para esse homem. Ela não trabalhava. Ele sempre iludia ela com promessas, né? Que ele ia fugir da prisão, que ele ia dar um futuro para ela. Minha mãe vivia todos os finais de semana
sendo ajudada pela família. O dinheiro que recebia, ela pagava passagens longas, comprava coisas para levar para ele na cadeia. Então a mãe dela já tinha perdido tudo aí, né? Ela então o visitava, nós passávamos necessidades por causa disso. Ela me deixava com os pais dele para poder fazer visitas íntimas. E quando eram visitas familiares, ela me levava. Eu me sentia muito mal, sabe, quando eu era criança, entrando naquele ambiente cheio de celas, homens presos. Eu sentia uma energia ruim, pesada. Minha mãe me fazia passar por todo aquele constrangimento, abaixar a calcinha, ficar sem roupa, ser revistada. Assim era o procedimento para visitar os presos. Eu até gostava dele, mas eu sempre pedia à minha mãe que não me levasse. Mas mesmo assim ela dizia que eu tinha que visitá-lo, já que ele era o meu pai de coração. Ah, Dani, como era ruim estar na casa da família dele, enquanto minha mãe me deixava para viver visitando ele na prisão. Ali era uma família grande, cheia de gente, cheia de homens. Ele tinha 17 irmãos entre homens e mulheres. E eu, tão novinha, já não tinha expectativa de nada na minha vida. A vida que eles viviam naquela casa, né, quando minha mãe me deixava lá nos finais de semana. O sobrinho dele na época tinha 16 anos, eu tinha 6. Ele vivia me molestando, me batia, me fazia baixar minhas roupas, sofri vários abusos ali. Nunca disse isso à minha mãe, só vim dizer depois de adulta. A família da minha mãe ameaçou a parar de ajudá-la, pois a minha avó morreu sabendo desse relacionamento dela com esse bandido. E morreu sem falar com a minha mãe por isso. As minhas tias-avós, sabendo da casa que foi perdida, lá que vendeu, ela disse que a mãe nunca contou que o dinheiro tinha sido investido no tráfico, né? Ajudavam minha mãe, dizendo que se ela não largasse essa relação, iriam deixá-la de ajudar. E ela sim disse que largou, mas não tinha largado. Minha mãe me obrigava a mentir para toda a família, e eu sempre mentia. Mas doentio da minha mãe. Imaginou que ela estava olhando para um policial dentro da prisão e deu um soco nela. Deixou minha mãe de olho roxo. Na segunda vez, foi uma visita íntima, e ele agrediu minha mãe tentando enforcá-la, asfixiá-la. Daí então minha mãe acordou, pegou horror a esse homem e largou ele de vez. Eu dei graças a Deus. Assim não seria mais forçada a viver aquela vida enquanto menina. Visitando presídios, ele ia ser transferido para um outro. Então eu não seria obrigada mais a ficar com a família dele e sofrer abusos. Eu não seria mais obrigada a mentir para minha família. Dani, minha mãe começou a trabalhar, prestou concurso público, foi chefe de sindicato. Começou a melhorar na vida, a dar uma levantada. E eu pensei que meu sofrimento já tinha terminado, mas não. Então minha mãe, desde os meus 10 anos em diante, ela comprou um apartamento, pois ainda lhe restava o dinheiro da última casa que tinha vendido depois de romper com um bandido. Lembra que eram 3 casas. Uma o pai dela vendeu, uma o bandido, tinha sobrado uma, né? Eu já era moça, praticamente. Eu não tive infância. Eu tinha bonecas, Barbie, onde brinquei até os 16 anos. Nesse apartamento era muito pequeno, mal cabia nossas coisas. Eu dormia com minha mãe numa cama de casal. Então começaram os namoros e tentativas de minha mãe. Ela trazia todos os homens que ela se envolvia, que ela conhecia na rua, alguns lá do prédio. Eram vários mesmo. De tempo em tempo, ela arrumava um relacionamento. Era constante, um atrás do outro. Eu não suportava, eu vivia triste, angustiada. Eu chorava e minha mãe me batia, pois eu nunca quis aceitá-los. Ela levava homens lá para casa, transava com eles ali do meu lado na cama. Cheguei a ver isso várias vezes. Ouvia, via tudo. Um dia ela colocou um deles do meu lado na cama, entre nós duas. Ele estava bêbado. E virou para o lado e começou a passar a mão nas minhas partes íntimas. Eu me levantei e comecei a gritar e disse o que ele tinha feito. Ela pediu ele para ir embora. Deu um beijo nele e disse, mais tarde eu te encontro. Dali ela me disse, tá tudo bem, ele só tinha bebido um pouco. Ela até achou errado ele. Bom, pelo menos com esse ela nunca mais quis nada. Depois foi um hippie estrangeiro que ela tinha conhecido na rua.
No mesmo dia que conheceu, colocou ele dentro de casa, ele era mais novo, e transavam comigo do lado. Ele não quis mais ela, pois uma vez eu acordei no meio da noite ouvindo barulhos. Logo mais, minha mãe arrumou um namorado fixo, ele morava no andar de baixo. Ele era investigador da polícia, mas era alcoólatra. Logo ele foi preso por ter disparado em um bandido. Enfim, eu não me recordo bem da história. Minha mãe esteve com ele durante um tempo. Depois ele foi responder esse processo em liberdade, né? A família dele era muito rica e deu um jeito de tirá-lo da cadeia. Ele bebia sem parar, trabalhava bêbado, frequentava alcoólicos anônimos por anos, mas nunca deixou o vício. Ele chegava em casa e deitava na minha cama. Nessa época ela comprou 2 camas de solteiro para poder ter mais liberdade. Me lembro uma vez que ela me bateu porque eu pedi para ele sair da minha cama, pois ele tinha vomitado toda a minha cama. Dani, um dia esse homem simplesmente virou as costas e do nada disse à minha mãe que não queria mais. Logo, minha mãe ligava muito para minha família reclamando de mim, dizendo que eu tinha problemas mentais, que alguém tinha que fazer alguma coisa, que eu tinha que ser internada, pois eu não admitia ela ter relacionamentos e eu a impedia de ser feliz e viver para conhecer um futuro marido. Minha família sempre me discriminou. Minhas primas ricas já me chamavam de a prima do pé vermelho. Lembrando, gente, que a mãe dela tinha dinheiro, ficou com uma herança boa. Então, foi a única que gastou tudo. Então, ali na família, todo mundo progrediu. E a mãe dela acabou com tudo. Então, ela e a mãe dela passavam essa necessidade, né? Chamavam ela de prima do pé vermelho porque onde ela morava não tinha asfalto. Eu fui muito tempo desprezada pela família. Minha mãe era tida como doida e a cada vez ela arrumava mais homens. E diziam que ela tinha algum parafuso solto. Eu não sabia dessas depravações dela. Eu cresci muito triste com a minha mãe, pois ela era uma mãe maravilhosa. Mas quando ela arrumava algum namorado, ela me batia muito para que eu aceitasse os namorados dela. Ela virava a cabeça em todos os relacionamentos. Dani, logo ela vendeu o apartamento e pediu a exoneração do cargo da prefeitura. Do nada. Ela conheceu um político casado em Minas Gerais e fez toda a nossa mudança para lá. Ele prometeu mundos e fundos à minha mãe, mas no entanto nem chegaram a se envolver. Logo ela retornou à cidade, só que dessa vez ela perdeu uma boa parte do dinheiro do apartamento e já não tinha mais como comprar uma casa. A família teve que nos acolher. Foi até então que fomos expulsos da casa de um, de outro, pois eles alegavam que minha mãe só fazia besteira na vida e ela não tinha foco. Então o marido de uma prima dela completou uma boa quantia em dinheiro para que minha mãe pudesse comprar uma casa. Foi então que fomos viver na periferia. Daí então começou mais um capítulo de sofrimento na minha vida. Minha mãe se envolveu com um policial da cidade, casado com 3 filhos. Quando conheceu, namorou com ele 1 semana e depois a esposa descobriu e mandou ele embora de casa. Essa história de adultério sempre acontecia com a minha mãe, várias vezes. Quando ele foi expulso de casa, que parecia ser até um cara legal, né? A minha mãe botou ele dentro de casa e ali começou um inferno. Ele não deixava minha mãe trabalhar, ele mantinha a casa, mas dizia que não ia manter a filha vagabunda dela, que era eu. Eu tinha 15 anos, eu não trabalhava, eu só estudava. E daí começou aquelas relações da minha mãe. Eles transavam pela casa, eu ouvia, eu via. Eu pedi à minha mãe para não fazer isso porque eu já havia presenciado isso por muitos anos. Mas eu não aguentava esses costumes dela. A casa tinha 2 quartos, era grande, mas mesmo assim ela não poupava em me respeitar. Eu vivia mais fora de casa do que dentro. Abandonei os estudos, me abalei psicologicamente. Passei então a nutrir um ódio da minha mãe. Aos meus 17 anos me matriculei na EJA, Educação de Jovens e Adultos, e preferia passar o tempo fora de casa. Por diversas vezes tentei conversar e pedir para ela parar com essas relações dentro de casa, que me deixava constrangida.
Ela dizia que eu era louca e me dizia que ia me expulsar de casa, que esse relacionamento eu não ia estragar e que se tivesse que escolher entre esse homem e eu, ela escolheria ele. Dani, minha mãe brigava diariamente com ele, pois ele era viciado em bebida e cocaína. Fazia alguns trabalhos também além da polícia. Frequentava boates e tinha caso com uma prostituta. E quando eu via ele na rua com mulher, minha mãe não acreditava. Dizia que eu tinha inveja dela e que eu queria separá-la. Eu então perdi a vontade de viver. Tentei várias vezes acabar com a minha própria vida por causa da minha mãe. Até que eu fui para uma igreja evangélica e pedi a Deus para fazer justiça na minha vida. Um dia desses, voltei para casa da igreja. Eles estavam transando em alto e bom som. Aquela putaria de sempre. Eu me senti mal e algo tão ruim me subiu nervoso. Eu peguei um martelo, fui lá fora e quebrei todos os vidros do carro dele. Eles ouviram e saíram se vestindo imediatamente. Ele tinha um Opala velho. E na hora eu disse, acabou agora o escândalo? Ela disse, eu não aguento mais viver com essa menina. Ele me pegou pelos cabelos e veio para cima de mim. Eu peguei uma faca e apontei para ele. Ele conseguiu me mobilizar no chão. Ali ele me espancou, a ponto de eu ficar no chão desacordada. Ele me enforcou, fiquei sem ar. Ele me deu soco, bateu na minha cabeça. Eu fiquei toda deformada e sangrando. E minha mãe gritava, bate mesmo, ela merece. Nunca mais eu esqueço disso. Em seguida, eu consegui sair correndo de casa. Fui andando sem destino, sangrando, passando mal pelas ruas. Entrei no ponto-socorro e pedi pelo amor de Deus que alguém me medicasse. Fui muito bem recebida. Passei internada 24 horas, fez o raio-x. Tive uma pequena fissura no osso da cabeça. Foram policiais, me fotografaram, foi a imprensa. E eu ali nem consegui abrir os olhos. No dia seguinte passou em todos os jornais da cidade. Eu era menor de idade. Em seguida eu recebi alta e as enfermeiras me encaminharam à polícia. Os próprios amigos dele me disseram, vá à delegacia e faça exame de corpo de delito. Lá fui eu. Passei uma manhã inteira na delegacia, mostrei exames, documentos. Me encaminharam então à delegacia feminina. Dani, que horror. Fui tão maltratada na delegacia feminina que a delegada simplesmente me disse, o que você fez para o seu padrasto te corrigir assim? Nisso acionaram o conselho tutelar e chegou a intimação em casa bem rápido. Eu não estava lá. Minha mãe então foi de porta em porta na vizinhança pedindo para que todos testemunhassem a favor do meu padrasto e que não queriam mais. Dani, eu soube disso tudo depois. Fui andando sem destino e fui na cidade ao lado. Procurei os pais. Aí ela procurou os pais daquele... Lembra o policial que a mãe dela tinha caso? O policial não, um bandido que foi preso tal, que tinha ela como filha? Então ela foi parar na casa deles lá pedindo ajuda. Só que o bandido lá, o ex da mãe dela, já tinha cumprido a pena, né? E estava lá. Aí ela chegou lá, ele abraçou ela e disse, minha filha, isso não vai ficar assim. Fiquei na casa dele por uns dias. Um dia eu estava com ele a passeio e avistei minha mãe de longe. Ele então foi correndo, a pegou pelo braço e ela levou um susto e disse, o que você quer? Então ele disse, isso que você fez com a sua filha não se faz. Você botar um macho dentro de casa para espancar a menina? Eu vi ela criança, eu tenho um amor de pai por ela. Se você não mandar esse homem embora e deixar sua filha voltar para casa e não respeitá-la, eu vou matar você. Minha mãe, apavorada, saiu correndo e logo chamou ele. E foi então que teve que se abrir com ele, dizendo que tinha se envolvido com um bandido, o padrasto, né? Meu padrasto então começou a andar vigilante, com medo, armado o tempo todo. Logo que percebi que ele novamente estava na vida do crime, eu deixei a casa dele e fui embora. O padrasto, né? Aí ela deixou a casa lá do ex-padrasto, né? No caso. É que é tanto padrasto aqui. Bom. Aí ela resolveu voltar pra casa dela, né?
Mas eu vi que minha mãe tinha trocado as fechaduras e eu não conseguia entrar. Chamei, ela foi no portão dizendo que não permitia que eu entrasse mais ali. Liguei para a família e eles me disseram para que eu fosse me tratar, que provavelmente eu estava imaginando aquela história. Dani, minha mãe disse, só vou permitir você entrar porque eu tenho pena de você. Você está aí sem comer, andando de um lado para o outro, sem ter para onde ir. Agora aqui você só entra se obedecer às minhas regras, respeitar as minhas relações e fazer as coisas do jeito que eu quero. Você vai ter que se subordinar às regras do seu padrasto, que era o policial ainda. Eu aceitei, eu não tinha escolha. Então eu aguentava tudo calada, eu estava depressiva, só queria morrer. Eu ia direto em várias igrejas e ali eu pedia muito a Deus para que tirasse esse homem de casa. Ele fazia compras, mas eu só podia comer arroz e feijão. As coisas como doces, chocolates, bolachas que eu gostava, ele mandava minha mãe esconder, pois era somente para os filhos dele quando vinham visitá-lo. E minha mãe obedecia. E aceitou isso tudo por 2 anos. Até que um dia Deus me ouviu e ele, em muitas brigas com a minha mãe, ele continuava saindo com a ex. Então ele resolveu voltar para ela. Minha mãe quase morreu de tanto desgosto. Tentou até se matar com uma faca e eu a socorri. Gente, que loucura. Que loucura que essa menina passou. Eu fico aqui lendo e pensando, tentando imaginar as cenas, ela passando. Imagina a gente lendo, dá uma angústia. Imagina você passando isso aí no dia a dia, né? Que a gente lê aqui em 40 minutos, né? Ela passou isso na pele, no dia a dia. Logo após 1 ano, ele estava novamente com a esposa e tinha ainda mais uma amante. Minha mãe então vendeu a casa, pois ela não aguentava a vergonha com os vizinhos. E fomos morar na outra cidade. Então vamos continuar aqui, gente. Dei uma pausa porque eu precisava tomar uma água. Então ela acaba vendendo... Peraí. Aí o policial, né, ex da mãe dela, volta para a esposa. Minha mãe vendeu a casa, pois não aguentava de vergonha com os vizinhos e fomos morar em outra cidade. Mas ela vendeu por pouco para vender logo. Então torrou todo o dinheiro com futilidades. Me emprestou uma parte do dinheiro, pois nessa época eu fazia curso de cabeleireira e montei um salão. O salão não foi para frente. Eu não sabia como administrar, eu tinha 20 anos. Vendi o ponto, vendi uma moto que eu tinha e dei o dinheiro para minha mãe para cobrir o empréstimo que ela tinha me feito, né? Mas eu não paguei nada além do que ela havia me emprestado. A minha mãe até hoje joga na minha cara esse negócio do salão de beleza e diz que eu sou culpada dela ter perdido a casa. E sempre diz à família que eu a obriguei a vender a casa para que ela montasse para mim um salão de beleza. Mas nunca foi nada disso. Então aí todos romperam relações com a minha mãe e ainda assim acreditavam nela, dizendo que eu acabei com a casa dela. Como é difícil carregar uma culpa que eu nem tive. Ainda assim trabalhei em vários lugares, como restaurantes, comércios, supermercados, para sustentar nós duas. Mas minha mãe nunca reconheceu e sempre me culpou pela história da casa. Mas eu paguei o valor que ela havia me emprestado. Ela disse que mesmo assim ela vendeu a casa por culpa minha. Logo então ela reencontrou esse policial e se tornou amante dele por mais algum tempo. Até ele enjoar dela e depois teve uma filha com uma outra amante, que minha mãe descobriu alguns anos depois. Gente, eu cresci amargurada. Frequentei a igreja evangélica por 18 anos. Mesmo assim eu não conseguia perdoar minha mãe. Na verdade... perdoei, mas não esqueço, uma ferida que sempre sangra. Agora vamos à minha história. Aos meus 26 anos eu comecei a me engajar muito na causa animal, participar de ONGs contra maltratos, resgatar animais abandonados. Me tornei vegetariana por amor aos animais. Eu trabalhava e entrei em uma faculdade particular próxima de casa, no curso de pedagogia, pois me lembro quando criança eu tinha o desejo de ser professora. Depois eu vivia trancando a faculdade, pois minha mãe não trabalhava e eu tinha que escolher entre pagar a faculdade ou manter a nossa casa, já que minha mãe perdeu tudo
e não quis mais trabalhar. Às vezes ela fazia bicos, mas tudo que aparecia ela não gostava. E ela já estava eu já estava no terceiro período de pedagogia e conheci no Facebook um rapaz que me encantou. Ele morava em Pernambuco. Arrisquei, larguei minha faculdade. Não, amiga. Larguei minha faculdade, tudo por não suportar mais viver com a minha mãe. E fui pra lá. Ele pagou tudo. Eu tinha um cachorro e foi comigo também. Bom, esse rapaz se chamava Tadeu. Vou mudar o nome dele aqui. Ele era um ano mais novo que eu. Daí, em Pernambuco, eu tinha uma vida mais alegre. Meu sonho era viver sem minha mãe, esquecer meus traumas e pensei que pudesse. Logo fui morar com ele. Durante 6 meses morei com ele. Nunca tinha tido uma relação sexual com ele ou com nenhum outro homem, pois eu cresci com medo de homens e tudo era um gatilho para eu lembrar do que eu tinha sofrido na infância. Ele disse que ia me esperar e nunca tentava nada comigo, pois eu desabafei com ele. Ele então parecia ser muito solidário com a minha dor. Com 6 meses morando com a família dele, eu vivia num quarto separado. Ele então me pediu em casamento, comprou uma aliança e eu aceitei. Pensei que seria feliz. Daí eu comecei a notar comportamento estranho nele. Ele se trancava horas no quarto, brigava com a mãe. Ele tinha uma cachorra enorme e agressiva e sempre dizia a todos que a cachorra não era um animal, e sim uma mulher. E ele amava mais que a todos. Ele tomava banho com ela, tudo era com ela. E ele era doente por essa cachorra. Eu nunca desconfiei, pois como eu sempre, eu amei os animais. Dani, ele começou a se mostrar um homem abusivo, tinha um ciúmes doentio, não me permitia fazer nada. Gente, logo depois eu descobri que ele estava tendo relações com a cachorra. Eu fiquei enjoada e saí da casa dele. Como eu tinha começado a trabalhar, fui para um kitnet e terminei o noivado. Depois de 2 anos, ele não me deixava em paz. Ele não aceitava o término. Ele me seguia, descobria onde eu trabalhava, fazia eu perder o emprego com escândalos. Eu mudava de endereço, mas ele descobria. Morei 6 anos na capital de Pernambuco. Em 2016, comecei a ter crises de depressão, tentei me jogar no mar, desejava ser comida lá pelos tubarões. Via minha vida arruinada. Nesse ano fui trabalhar numa escola, pois já havia feito alguns estágios quando fui estudante na minha antiga faculdade. Fui admitida em colégio e fui registrada e tudo. Eu ficava com uma sala de crianças especiais, mas eu não pensava mais em estudar. Até que um dia a diretora da escola me chamou e disse para eu estudar e retornar meu curso naquela cidade, que ali tinha uma universidade federal. Eu não me sentia capaz, pois eu não sabia nada de matemática, nem mesmo conta de dividir, porcentagem, essas coisas. Me empenhei em seguir os conselhos da diretora e comecei a acompanhar as aulas junto com as crianças. Eu emprestava livros da própria escola, ela me emprestava, livro da própria escola para estudar em casa. Aí ela estudava, a gente junto com as crianças, entendeu? Ela falou assim que começou a prestar bastante atenção nas aulas de matemática e estudava. Dani, que milagre! Eu já depressiva, vivia sobre esses remédios, eu tinha crises, distúrbio do sono, síndrome do pânico. Enfim, fiz o Enem e passei para o curso de pedagogia da Universidade Federal de Pernambuco. Em 2º lugar ela passou. Comecei então a cursar tudo novamente. A vida acadêmica foi uma nova vida. Comecei a adquirir conhecimentos, estudos. Tudo isso foi tão maravilhoso. Nos primeiros dias de aula, o ex-abusivo viu meu nome na lista e começou a ir na faculdade, na universidade, me perseguir. Ele se escondia atrás de poste, me ameaçava. Ali, em uma aula de sociologia, eu desabei a chorar, enquanto o grupo de colegas apresentava um trabalho sobre feminismo e violência contra a mulher. Ali, Dani, eu vi que eu estava vivendo um relacionamento abusivo. E as colegas da sala me abraçaram e me orientaram a procurar uma delegacia e pedir uma medida protetiva contra ele. Ali fui. Um amigo de outro curso foi comigo como minha testemunha das perseguições.
Em 3 dias, a juíza deferiu o meu processo, mandou uma intimação na casa dele, obrigou a manter distância e eu me libertei. A universidade me fez reviver das cinzas. O conhecimento é algo que ninguém nos tira. Por isso, meninas, eu falo, não importa a idade, voltem, estudem, sempre dá tempo. Eu tinha 31 anos. Cara, meu pai sempre falou isso. Eu sempre falo aqui com vocês, né? Ele sempre falava, olha, dinheiro, né? Um dia pode acabar, fama um dia acaba, mas conhecimento, estudo, que você estudou, que você fez para aprender, nunca ninguém vai tirar de você. Então, por isso que eu falo para vocês que é muito importante estudar. Foram 5 anos estudando educação, fazendo iniciação científica, pois como alunos de universidade pública fizemos muita pesquisa. Me apaixonei pela vida acadêmica. Lá tive psicoterapia, yoga e fui ressignificando minha vida. Parei de ter depressão e de pensar em morrer. Aos 33 anos, conheci um rapaz. Dani, eu morava num tipo de república, ela estava com 33 anos, em 2019, tá? Onde eu dividia apartamento com 2 colegas, estudava e dava aulas particulares em horários vagos. Eu morava num bairro em torno à universidade, se chamava Cidade Universitária. Nós temos micro-ônibus que nos pega em casa, circula no campus da universidade e nos leva em nosso prédio nos horários de aula. E depois traz de volta no bairro. Uma certa vez eu entrei nesse micro-ônibus e me encantei pelo motorista. Foi paixão daquela de cara avassaladora. Ele era meio cabeludo, meio coroa e eu tinha uma paixão por homens maduros. Minha psicóloga dizia que isso era a ausência do meu pai. Ele muito cordial e educado com todos os alunos. Todos os dias eu pegava, nos horários de aula, aquele ônibus e sempre ficava olhando esse motorista gato e dizia às minhas amigas que um dia ele seria meu. Vamos dar o nome dele de João. O nome dele é João. Eu estava encantada pelo motorista, mas ele nem olhava para mim. Era simpático, educado e quanto mais ele me ignorava, mais eu me apaixonava. Um certo dia eu perdi um broche, procurei-o para ver se tinha caído lá e não encontrei. E ele achou estranho. No outro dia eu preparei um bolo de chocolate e levei um pedaço num pote. E aí ele percebeu que eu estava gamada. A partir do bolo ele começou a me olhar pelo retrovisor. Todos os dias ao me deixar no portão do prédio, ele esperava eu atravessar a rua em segurança e entrar em casa. Dani, aquilo parecia mágico. Minhas amigas de sala já sabiam o interesse e me diziam: você quer ser a cuidadora de idosos. O que você viu naquele homem velho? Eu respondia: vocês vivem atrás de professor casado e eu que estou errada? Bom, ele pelo menos não tinha aliança, né? Eu já pensava nele nas aulas, não via a hora de encontrá-lo. Eita, tô falando errado. Ele então puxava a conversa comigo, sempre ao me deixar, e perguntava se na minha rua tinha alguma lanchonete ou espetinho para comer. Eu dizia que sim, que estudantes nós comíamos em vários lugares. Então ele soltou uma indireta: qualquer dia eu vou com vocês. Bom, ele veio me puxar assunto novamente, reclamando que o carro dele estava quebrado e queria ficar na oficina uma semana. Eu não entendi o porquê de todas aquelas reclamações. Na semana seguinte, logo na segunda-feira, ele me disse: essa semana vamos comer lá o espetinho, né? Todo mundo já percebia o clima de paquera. Chegou na sexta-feira, uma chuva horrível. Eu fui para a aula e logo entrei no micro-ônibus e perguntei: e aí, vai esquecer do lanche? Todos os colegas riram, pois todos já estavam acompanhando o clima. Ele disse que não, que estava de pé. Então eu me lembrei que no início da aula, quando ele nos levou, ele havia dito que eu esperasse ele às 22 horas na saída. Mas devido à chuva, a rua da faculdade estava toda alagada. Fomos dispensados da aula e eu fui caminhando, nem quis esperar o ônibus. Meninas, eu saí na rua com guarda-chuva, toda de escova, chapinha, maquiada, e fui na padaria por volta das 10 da noite, como combinamos. Ele parou no meio da chuva com o carro e me disse para entrar. Ele já estava me procurando há horas, perguntou o que aconteceu e eu disse que fomos dispensados da aula.
Aquele foi nosso primeiro encontro. Nesse dia ele perguntou da minha vida, tudo. E foi super honesto comigo. Me disse que ele era casado, mas que estava separado há 6 anos de corpos, mas moravam na mesma casa em quartos separados. E que eles estavam num processo de separação, mas eles estavam brigando pela casa. Eu imaginei que logo ele se separava e que de fato nos casaríamos, e ele assumiu um namoro comigo. Ele me apresentou para a família, para os filhos, todos sabiam. Até no setor do transporte, dentro da universidade, todos sabiam que nós íamos casar. Dani, aquela foi a primeira vez que eu me entreguei a um homem. Ele foi carinhoso, me fez perder o medo de homens. Minha mãe, então, perdeu o emprego lá na cidade, né? Não pôde mais pagar aluguel e veio morar comigo. Então, do nada, fez um escândalo dizendo que eu estava amigada com um homem casado. Tivemos uma briga, pois ela havia me envergonhado publicamente na igreja que eu frequentava. E eu tinha acolhido ela e ela me apunhalou. Pedi então para que ela saísse e fosse morar com o namorado dela, que morava em outro estado próximo. Eu não aguentava mais, era uma barra. As meninas que moravam comigo já não queriam que eu acolhesse a minha mãe. Ele me chamou para morar junto com ele, alugamos uma casa, tínhamos alguns móveis. Ele me convenceu. Saí do apartamento com as meninas, imaginei que fosse ser um sonho. Nós estávamos apaixonadas. Eu não queria, Dani, mas eu já estava apaixonada. Então, com 2 meses de namoro, alugamos uma casa. Eu disse que eu pagaria o aluguel enquanto ele os outros gastos. Achei justo. Eu nunca quis ser bancada por homem completamente. Eu tinha uma bolsa da universidade que pagava o meu aluguel. Ele tinha bem mais despesas e foi mobiliando toda a casa, que só tinha um fogão e uma geladeira. Dani, quando eu fui morar com ele, foi um pesadelo. Ele se mostrou um homem machista, estúpido, grosseiro, arrogante, abusivo. Eu estudava no período todo da universidade. Em horários vagos, eu ainda dava aulas particulares. E ele se transformou. Primeiro, ele trabalhava na universidade no turno da tarde. Mas pela manhã, ele acordava cedo às 4 para trabalhar de Uber e ter uma renda a mais. Ele simplesmente me acordava de uma maneira super agressiva. Pulava da cama, ligava a TV em som alto. Eu chegava a acordar assustada. Ele então desligava o ventilador ou o ar-condicionado para eu levantar. E dizia, vá preparar meu café. Eu, como frequentando igreja evangélica, pensava, a mulher deve ser submissa ao homem. Já que estávamos vivendo uma vida de casados. Ele queria que eu fosse empregada dele, que eu servisse a refeição dele na cama. Dizia que o lugar de mulher era na cozinha, que eu deveria lavar as roupas dele na mão. Tudo isso, ele ia me tirando tempo para eu estudar e de ter minha vida. Meus rendimentos na universidade caíram e eu quase reprovei. Ele, que havia colocado minha digital no celular dele, pois ele mexia sempre no meu, e jurava que não tinha mais contato com a ex e havia bloqueado. Um dia eu fui mexer e tinha várias ligações dele para ela e mensagens. Fiquei com raiva. Em finais de semana, ele ficava sábado e domingo deitado na cama assistindo Netflix o dia todo e queria que eu ficasse o servindo. Eu nunca tinha tempo para estudar. Minha vida era cuidar de casa, lavar roupas na mão e cozinhar e servir a ele. Gente, ele não gostava de repetir comida. Ele não comia um simples pão no café da manhã. No Nordeste, a cultura de lá é uma comida mais pesada. Então ele exigia que eu fizesse comidas de manhã no almoço e outras à noite. Tipo, tinha que ser carne diferente nas refeições. Isso antes de ele chegar. Antes dele chegar, ele já me ligava e ia falando para eu preparar a comida para estar quente na hora que ele chegasse. Ele dizia que, em primeiro lugar, o nosso relacionamento e eu deveria cuidar do marido e não da vida acadêmica. Dani, eu comecei a ficar deprimida novamente. Eu chorava sempre e ele sempre debochando de mim. Um dia eu fui embora mais cedo da aula à noite. Fui para casa e ele ficou na universidade. Dessa vez não viemos juntos. Ele chegou e estava todo o jantar pronto. Mas não tínhamos garrafa térmica. Então, como ele tinha costume de tomar café no jantar com a comida, eu pensei em fazer um quando ele chegasse para estar quente. Quando ele foi pegar o prato e viu que eu não tinha café pronto na xícara, ele começou a gritar comigo. E falou, você não fez café? Eu chego em casa e você não faz nada. Me irritei e respondi no mesmo tom.
Você não está vendo que eu passei quase todo o dia na faculdade? Você não viu que eu já fiz a comida? Se você não está satisfeito, se mexe e vai fazer seu café. Ele ficou com raiva e ficou com a cara virada para mim por 3 dias. Ah, amiga, eu tinha sentado a garrafa de café na fuça dele. Dani, tudo era culpa minha. Ele não falava comigo por qualquer coisa, me ignorava em casa. Começou a fazer tipo aquela guerra fria. Eu chamava ele para conversar, ele me virava as costas. E dizia que não tinha tempo, que estava começando a se arrepender de ter ido morar comigo. Que eu queria ter novamente vida de solteira. Eu chorava. A cada dia via ele com mensagens e ligações para ex e me fazia de cega. Ai, ai. Até que chegou o Natal, gente. Aí ela falou assim que no Natal ele foi lá, comprou aquele monte de comida típica de Natal e pediu que ela preparasse a ceia. Dani, eu preparei toda a ceia conforme ele queria. Ele saiu de casa de cara virada comigo na manhã do dia 24 e disse que ia trabalhar no Uber para conseguir um dinheiro extra, mas que voltaria mais cedo pra gente passar a ceia juntos. Esperei ele com tudo feito. Deu meia-noite, nada dele chegar, nem me avisar. E no grupo do condomínio que morávamos, eu só via mensagens dele no grupo, tipo, Feliz Natal, Deus abençoe a todos. Então eu comecei a ligar para ele sem parar e ele desligava o telefone. Até que um momento ele atendeu, tinha barulho de festa e ele me disse, eu estou no bar com os meus amigos bebendo, vou passar aqui com eles, não quero passar com você. E eu disse, como você pode fazer isso comigo e nem me avisar, me fez fazer esse monte de comida? Ele simplesmente parecia estar bebendo e desligou na minha cara o telefone. Quando eu lembro disso, me dá vontade de chorar. Estou aqui com lágrimas escrevendo. Quando volto, toda essa história me dá um nó na alma. Depois disso, no dia 25, ele não voltou. Fui andar e sair um pouco daquela casa, pois tudo me lembrava ele. Eu queria dar um jeito de me matar, eu estava deprimida. Voltei para casa e comecei a procurar alguém para conversar, para desabafar aquela dor. Mandei uma mensagem a uma professora muito amiga minha e contei a história. Ela me disse, saia dessa casa, mulher, ergue a cabeça, pegue suas coisas e volte a morar com suas amigas. Não tinha mais como eu voltar aonde eu estava. Uma amiga me indicou um albergue baratinho para estudantes. Então no dia 26 eu comecei a juntar minhas coisas, pois via que ele não vinha mais. Eu estava sem um centavo, pois eu tinha pago o aluguel. E eu pensei logo que ele deveria estar com a ex, já que eu vi tantas ligações dele para ela. No dia 27 ele veio, era mais ou menos meio-dia, com fome. Tinha vindo da casa do amigo dono do bar e veio já pronto para pegar as coisas dele. Entrou, não se dirigiu a mim, eu também virei a cara, mas não chorei. Ele me viu arrumando as coisas, então eu peguei umas roupas e enfiei tudo na mala. E ele me perguntou, o que foi? Eu disse, uai, você pensa que é só você que tem pra onde ir? Eu também tenho. Você me tirou do apartamento onde eu morava com as minhas amigas para fazer isso. Me deixar sozinha no Natal, não avisar onde você estava, ficou mandando Feliz Natal no grupo. Ali eu vomitei tudo que eu sentia. Eu disse, você é um sem futuro. Eu sou jovem, tenho uma carreira pela frente. Você é um homem que bebe, adúltero, traiu sua esposa e agora está atrás dela novamente e acha que vai me fazer de trouxa. Empregada, você não tem aqui não, para ficar lavando suas coisas, cozinhando. Você está atrapalhando meus estudos. Bom, eu disse a ele que eu não queria nem mais ver ele na minha frente e que ele não seria o futuro que eu queria. Chamei ele de mau caráter e comecei a despejar várias coisas nele. Dani, aquelas palavras tocou profundamente ele. De tão arrogante, ele desabou a chorar. Espero que você não tenha acreditado nesse choro. Mas eu não voltaria atrás. Eu disse que agora era tarde e que logo o caminhão da mudança estava chegando. Ele então colocou as coisas dentro do carro e voltou para casa da ex. Eu chorei muito, mas fui forte. Saí de lá e fui morar num albergue horrível. Depois disso ele me ligou muitas vezes dizendo que queria se encontrar comigo e conversar. Eu dizia que era tarde, que no Natal eu tinha esperado 3 dias dele para conversar. Ele me procurou para pegar as chaves da casa e entregar à dona. Então ele ficou dias me procurando em todos os bairros igual um doido. Até que acabou me encontrando.
Fui atender uma vez a porta e ele estava lá esperando, pedindo pelo amor de Deus para eu sair com ele para a gente comer um lanche e conversar. Ele começou a chorar, dizendo que nunca nenhuma mulher foi tão determinada assim, que ele se arrependeu e que eu permitisse mais uma chance entre nós e disse me amar. Ele nunca havia dito que me amava. Aquilo me fez balançar e eu acabei voltando. Alugamos um apartamento novamente, fizemos contrato e lá ele mudou completamente. Me ajudava em casa, dividia as tarefas, aliás, agora as regras eram minhas. Ele trocou o chip do celular e jurou por Deus que nunca mais falaria com a ex. Disse que ligava para ela porque ela dizia estar em depressão e passando fome, por isso ele ficava preocupado. Enfim, deixei tudo isso e ele começou a ser o homem mais carinhoso do mundo. Ele queria muito ter sexo daquela outra forma, né, gente? Por trás, vocês entenderam, né? E dizia que por várias vezes a mulher tinha que fazer o que o marido queria para satisfazê-lo, pois assim um homem jamais teria outra fora de casa. Ai, que babaca, meu Deus. Dani, de tanto ele insistir, mesmo contra a minha vontade, eu fiz o que ele queria, me senti muito mal. E mesmo assim ele insistia para ter outras vezes. Eu disse não e ele ficou mais de um ano questionando. Ele não saía mais para beber, pois havia me prometido nunca mais fazer isso. Então, todos os sábados ele comprava cerveja. No sábado ele ligou o som alto, bebeu uma caixa inteira de latões, misturou com vinho, né? E do nada deitou na cama com muito sono e apagou. Eu sempre tive pedra nos rins. Eram 8 da noite e eu fui acordá-lo, pois eu estava com uma dor enorme, uma cólica horrível. Pedi a ele que me levasse num pronto-socorro ou que fosse numa farmácia buscar um remédio, já que eu não tinha nenhum centavo, eu gastava todo o meu dinheiro no aluguel. Eu estava impossibilitada de ir. Ele ali acordou gritando, dando um murro, soco na parede, me dizendo que eu tinha acordado ele para isso. Eu que me virasse, que eu que fosse na farmácia ou ligasse pedindo remédio. Depois disso, aos gritos, ele voltou a dormir, dizendo que eu o deixasse em paz. Naquele dia eu dormi com dores, nem dormi. Ele acordou e nem bom dia me deu. E virou a cara. Peguei um ônibus, fui até a UPA e ela falou assim que ela foi sozinha pro hospital, né? Aí a mãe dela ligou lá procurando por ela e ele falou... Não, a mãe dela ligou pra ela, aí ela contou a história. Aí a mãe ligou pra ele e falou assim, poxa, você omitiu socorro pra minha filha, ignorou as dores que ela estava. Que papel feio seu como homem. Aí ela diz, aquilo tocou, acho que ele. Então ele foi me procurar, mas não me encontrou. Fui sozinha pra casa de ônibus. Cheguei em casa, ele me pediu desculpas, disse que estava bêbado, então começou a ter contato com sua filha. Até que um dia eu li mensagem no WhatsApp dela e no áudio dizendo que esperava ele no domingo em casa. Então ele volta a ter contatos com a filha dele, né, da ex dele lá. Então, gente, ele nessa época, ele já estava combinando com a ex de voltar para casa dela. Então ela ouve esse recado aí da filha dele, que no domingo ele estaria voltando para casa. Dani, eu fiquei sem chão. Ele estava novamente armando para ir embora e me deixar sozinha. Quando ele chegou em casa, eu quebrei o pau. Briguei muito, chamei ele de mentiroso. Ele me disse que essa vida que a gente estava vivendo era um tédio, que ele não podia ter os amigos dele, não podia ir pro bar e que ficar em casa todo final de semana não era para ele. Naquele dia eu fui dormir no outro quarto. Ele todos os dias vivia arrumando mala e a cada dia era uma facada no meu peito. Até cheguei a pedir a ele para não ir, para conversarmos. Ele disse que não aguentava mais viver comigo, ou que ele não queria mais aquela vida. Bom, embora ele negasse que a mensagem da filha dele fosse verdade, que ele estava indo embora naquele domingo, chegou no domingo, enquanto eu estava na igreja, ele tirou as coisas e foi embora. Ele voltou para a casa da ex.
E mais uma vez eu chorei. E mais uma vez eu pensei em me matar. Eu pedi a Deus que aparecesse outro lugar para eu morar, dividir um apartamento, até que apareceu um quarto de estudantes. Após 3 dias que ele saiu, eu saí também e fui morar em outro lugar. Ele me via de longe na universidade, eu nem mais tomava aquele ônibus. Eu só chorava e pensava em me vingar. Bom, enquanto meus novos amigos me diziam para eu não perder tempo, eles me ajudaram a sair da depressão. Dessa vez a república éramos em 6, meninos e meninas. Joguei meu chip fora, bloqueei ele de tudo. Ele então, após 2 semanas, começou a ligar para minha mãe, que também havia o bloqueado. Bom, a minha melhor amiga na faculdade, Natália, me apoiou, pois viu tudo que eu passei, né? Dani, ele parece que não conseguia ser desprezado. Todas as vezes que ele via, que ele via que perdia ela, aí sim ele entrava em desespero, entendeu? Bom, ela disse que sumiu de tudo que ele poderia encontrá-la, né? Os presentes que ele tinha dado, as coisas que eles tinham comprado junto, ela juntou tudo em sacos e mandou entregar para ele. Tudo. O que ela pôde, ela devolveu para a loja, né? E ele viu o meu caos e prometia ele via o celular, desculpa. Ela tinha um celular velho. Então o que ela fez? Ela pegou algumas coisas que ele comprou pro apartamento deles, que estava novo ainda. Ela pediu à loja que se podia devolver e trocou por um celular, que ela falou que sempre ele via que o celular dela estava todo quebrado, prometia comprar e nunca comprava. Ai, Dani, eu me senti tão bem fazendo aquilo, foi tão libertador. Bom, aí ela começou a fazer terapia para esquecê-lo e estava conseguindo. A turma que morava comigo começou a me chamar para ir para barzinho, lanchonete, e eles falavam, bora esquecer esse embuste. Eu peguei um ódio daquele homem, mas nem mais queria vê-lo na minha frente, sempre com mentiras, promessas e aquela coisa, né? Bom, estava tudo bem. Minhas férias terminaram, as aulas se reiniciaram novamente. Na primeira semana de aula, ele foi até o meu prédio me pedir pelo amor de... Ah, não. Para, amiga. Pelo amor de Deus que precisava conversar comigo. Eu não dei bola. Fui almoçar e disse que depois do almoço até falaria com ele. À tarde ele estava lá, me esperando. Então fui até o jardim e perguntei, o que você quer? Então ele se ajoelhou ali na frente de todo mundo, chorou, implorou, pediu perdão, que eu voltasse com ele. Disse que se eu não voltasse, eu não ia mais... me deu dor de cabeça agora, hein? Eu não ia mais passar por todas as coisas, que ele ia entrar com o pedido de divórcio. Ele me disse que o fato de todos terem bloqueado ele fez com que ele refletisse, ele se sentiu mal, desprezado e estava com a consciência pesada. Respondi a ele que eu não queria mais aquela vida, que ele não era futuro para mim, que ele não era um homem que me trataria conforme eu mereço. Disse que ele me enganou muito e que ele ficasse com a mulher dele e eu ia ficar com os meus amigos. Dani, meninas, realmente eu não estava mais disposta a voltar. Começou a chover, escurecer, aquela conversa prolongada, ele se humilhava, chorava. Peraí, eu não estava disposta a voltar, então eu espero que você não tenha voltado, né, amiga? Porque quando a gente está disposta a algo, a gente não faz, né? Eu tô ficando nervosa, tô até gaga, hein? Tô ficando nervosa com essa história. Então, vamos lá, meu Deus. Até bocejei. Pera. Bom. Aí quando começou a chover lá, ele ofereceu uma carona pra ela, deixou ela lá perto do prédio. Aí no dia seguinte ele foi até lá me procurar no meu prédio. Como não havia mais dado meu celular, ele me mandava e-mails. Dizia que precisava me encontrar e eu respondia que não.
Então ele me mandou uma foto dizendo que eu havia deixado cair meus óculos no carro dele e que ele precisava me devolver. Amiga, você deixou cair os óculos no carro dele? Não, não é possível, gente. Então, lógico, né? Não podia ficar sem pedir para que ele me entregasse. E disse a ele onde eu morava. Ele me telefonou, eu desci e logo fui buscar meus óculos. Naquele momento, ele começou a chorar novamente, pediu perdão, eu disse que não. E ele começou a falar da criação, que a avó dele que morreu cedo, que ele foi abandonado pelos pais. E naquela hora veio um homem armado, nos abordou e levou tudo. O carro dele, meu Deus, a chave da minha casa, menos os óculos. Dani me bateu um desespero. Eu interfonei para o pessoal lá em cima e disse que precisava que eles abrissem para mim, pois havíamos sido assaltados. Eu estava em choque. Ele tremia, sem carteira, sem nada. Subimos então para eu buscar meu RG e os colegas do apartamento chamaram o Uber para a gente ir para a delegacia. Lá foi um chá de espera e saímos de lá às 2 da manhã. Voltamos de Uber, chamado pelos meus colegas. E dali ele me pediu para terminar de amanhecer em casa, já que não tinha como ir para sua casa, que era na cidade vizinha. Nossa Senhora. Eu aceitei, transamos e voltamos. Cara, não consigo entender vocês, gente. O cara só faz mal pra você, que diabo, cara. Mas ainda bem que você falou lá na frente do ciclo, né? Porque é bem isso mesmo. Você falou tanto da sua mãe, você tava no mesmo, né? Gente, meus amigos de apartamento ficaram inconformados de me ver fraquejar. Eu me senti uma idiota. Imediatamente ele foi pegar as coisas e trouxe tudo pro meu quarto. A turma não se importou. Nossa, ele dizia que ia ficar uma semana até procurar um kit. Nossa, mas eu não deixava mesmo ele ficar. Se eu fosse sua amiga de apartamento, mulher, eu ia ser chata. Eu ia falar que não. Bom, eu disse a ele que não mais sairia de onde eu estava por causa dele. Se ele quisesse ficar comigo, ele sairia. Depois disso, eu logo fiz ele sair de lá e arrumar um apartamento, um kitnet para ele morar. Logo que ele foi, eu quis terminar com ele. Mas eu não me sentia bem aceitando ele de volta. Eu me sentia estranha, apesar de eu gostar dele. Nesse tempo que tivemos de mais ou menos 15 dias, eu havia bloqueado e dado por encerrado. Mesmo ele vindo atrás, eu não voltei mais. Uma certa vez, ele foi até mim para dizer sobre minha mãe, que não estava bem. Peguei o celular dele, como eu já sabia a senha, abri e tinha uma senhora, esposa de um amigo que trabalha com ele. Ele ficou desesperado quando abri a mensagem. Eu ouvi os áudios e toda a conversa. Ele tentou tirar o telefone da minha mão e comecei então a ler em voz alta para ele ouvir. Colocava os áudios da conversa, que ele desabafava, dizia que estava deprimido, reclamava de mim. Disse a ela que eu acabei com a vida dele, que ele voltava comigo, comprava móveis, nós brigávamos. Dani, ali percebi um desabafo. Até que no final da conversa, ela o chamava para sair para beber. Ela, o marido e ele. E ela prometia levar uma amiga para apresentá-lo. E ele dizia aceitar conhecer a tal amiga. A senhora mandava foto de uma outra mulher, que também era uma senhora, dizendo que a amiga se interessou em sair os 4 para beber. Então vi que ele havia mandado uma foto para ela, para essa amiga. Naquele momento meu sangue ferveu. Eu disse: você vem atrás de mim, se humilha. Em 15 dias separado você vai aceitar a proposta da esposa de um amigo para te empurrar uma outra, né? Bom, Dani, ele ficou desconcertado, chorava, dizia que aquilo tinha sido um desabafo, que não se interessou pela tal mulher, que até aceitaria beber, mas não teria coragem de ficar com uma desconhecida. Me pediu desculpas. Gente, sabe o que eu fiz? Eu disse a ele: ligue pra ela. Amiga, ligue pra ela, tá me dando nervoso. E diga tudo que você faz, que você, quem vem atrás de mim, que se humilha, que chora. Amiga, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Aí ela queria, né, que ele ligasse lá pra mulher na frente dela e falasse: eu que vou atrás dela, eu que choro.
Gente, isso aí não é pra falar, não é pra ligar, não é pra cobrar nada. É pra dar um pé na bunda desse cara e tchau. Sabe? Você não tem que ficar achando desculpa que ele ligou, que não sei o que, tal. Aí ela fala assim, ele me obedeceu. Aí ligou lá pra mulher e falou, fulano, eu tive um momento ruim, acabei desabafando minhas tristezas com você, porque eu e minha mulher vivemos brigando, eu tô aqui pra dizer toda a verdade, eu que vou atrás dela, eu que me humilho, né? Eu que fiz ela sofrer. Aí ele foi lá, desligou e bloqueou a mulher. Cara, vocês não tem que pedir essas coisas. O cara não presta, não vale nada. Segunda tentativa, você tava na terceira tentativa. Cara, tchau. Faz sua vida o que você quiser. Convida quantas mulheres você quiser. Eu quero que se foda, entendeu? Não tem que ficar mandando ligar, bloquear na minha frente. Vê se eu vou me sujeitar a isso, gente. Mandar o cara... Já pensou falar, Marcos, não, a gente briga. Não, liga lá. Fala que é você que vai atrás de mim. Vai lá e bloqueia. Gente, para. Bom, gente, eu nunca me esqueço disso. Ficou uma mágoa assim, mas eu disse pra ele ligar pra ela e dizer a verdade, pois ele havia me pintado como bruxa que entrou na vida dele e deu azar. Disse que o carro roubado, que ele perdeu tudo por mim, além dele ter dado foto pra conhecer outra. Mesmo sendo recente, eu dizia não querer mais, achei uma palhaçada ele vir atrás de mim na faculdade e mandar foto pra conhecer outra mulher. Após esses dias, minha mãe pegou uma virose forte na casa do namorado e precisou de ajuda. Voltou então para perto de mim. Mulher, você não tem sossego, hein? E ficou no kitnet, somente... Ai, meu Deus. Pera. Voltou e ficou no kitnet. Deve ser dele, né? Somente quis sair do AP que eu estava por causa da minha mãe. Ai, meu Deus. Ficamos eu, minha mãe e ele lá no kitnet. Ele até sempre foi legal com a minha mãe, mas ela sempre o criticava e dizia que ele não era homem pra mim. Começamos os três então a brigar. O mesmo, minha mãe pedindo perdão pelo que havia feito na igreja comigo e eu não esquecia. Era um de um lado reclamando, do outro eu me enchi e disse, não quero mais nenhum dos dois morando comigo. Vou arrumar minhas coisas e voltar para o apartamento dos meus amigos. Eu não quero mais morar com vocês. Dani, eu fiz isso porque eu não aguentava mais. Eu estava tendo crise de ansiedade, minha pressão baixa, começou a ficar alta, crise de nervo, gastrite. Comprei passagem, pedi à minha mãe que voltasse para casa do namorado dela, já que ela havia sarado da virose. E ele imediatamente fez as malas e dessa vez ele não foi para casa da ex. Pegou as coisas e ficou na casa de um amigo que estava desocupado para alugar. Mas a casa choveu muito e alagou tudo. Meu Deus. Aí ele tirou tudo e voltou para casa da ex. Eu já havia retornado para casa dos meus amigos, fiquei chateada. Chateada por quê, amiga? Você não tinha terminado com ele? Vocês estão me dando dor de cabeça, hein? Bom, em 4 dias ele me procurou. A princípio não quis me dizer que havia voltado lá para casa da ex e me pediu para voltar comigo para o apartamento, dizendo que dessa vez não foi culpa dele. E eu aceitei. Não tinha mais ninguém morando no apartamento. Todos haviam ido para suas casas e suas cidades porque era o início da pandemia. Só tinha eu e ele no apartamento e uma colega novata. Resumindo, ele começou a me fazer grossuras. Um dia gritava comigo na frente dessa colega porque eu tinha feito feijão sem calabresa e ele só come assim. Ficamos semanas sem nos falar, dormindo no mesmo quarto. Ele dizia que achava não me amar mais e que não queria dividir a cama comigo. Aquilo me doeu. Eram muitas grosserias, gente. Ele sempre quis que nós dois usássemos... meu Deus do céu. Aí ela falou que ele removeu as fotos dela do perfil do WhatsApp. E ele sempre quis que eles usassem o mesmo perfil. Já falei pra vocês essa porra de usar o mesmo perfil. Cada um tem sua vida. Para que você gosta de tem um perfil. A não ser que o homem nem ligue pra internet. Mas esse caralho de usar o mesmo perfil... Gente, eu tô nervosa já com vocês. Esquece agora de usar o mesmo perfil, gente. Cada um tem uma vida. Você tem seus amigos, tem a sua família, ele tem a vida dele, os amigos dele.
Se você não tem liberdade para ter uma porcaria de um perfil no Facebook, que diabo é isso? Bom, ela caiu, né, na ficha dela, que ela realmente não conseguia ficar longe dele. Ela não se sentia em segurança longe dele. Ela se sentia sozinha sem ele. E eu tinha aquela sensação que eu era velha e que eu não ia conseguir mais ninguém. Esses pensamentos ficavam na minha cabeça. Até que ela resolveu que ela não queria mais. Ela ia dar um jeito na vida dela. Ela pegou e comprou uma passagem para São Paulo. Vendeu todos os móveis que tinha, né? Um dia ele chegou do trabalho, eu e minhas coisas já não estávamos mais lá. Daí ele sentiu o que sempre fez comigo. Ele sentiu a dor que eu sentia. Eu jurei fazer vingança. Até o que ele havia comprado, estava guardado no apartamento, eu vendi para eu ir embora. Ele ficou sem chão. Estava dias dizendo que não gostava mais de mim, chegou lá, viu tudo vazio, sem nada. Ele imediatamente retirou as coisas e voltou para casa da ex. Essa ex também, ela devia escrever pra gente, hein? Puta que pariu, ô ex! Porra! Eu fiquei na casa de uma amiga até o dia do meu embarque. Ele foi até o aeroporto me ver. Você falou pro homem que você ia embora, mulher? Ele chorava de soluçar, pediu perdão e eu dizia que agora era tarde, que eu não voltaria mais pra cá. Falei isso no intuito de dar um fim nessa relação. Cheguei na minha cidade, passei um bocado aqui. No lugar que eu ia morar, tive um golpe, então fui para uma república feminina na cidade vizinha. Dani, eu já havia bloqueado e estava esquecendo ele. Realmente decidida a dar um novo ciclo na minha vida. Eu tenho medo quando vocês botam, eu já havia bloqueado. Porque eu fico com medo do que vem aí. Até que um dia recebo uma ligação estranha, DDD da capital. Atendi, era o filho dele que mora em São Paulo. Ele me dizia, pelo amor de Deus, para eu perdoar o pai, que o pai estava doido, pegou o carro e estava a caminho do Pernambuco até aqui, que chegaria amanhã. Fiquei sem chão, né? Amiga, espero que esse homem nem sabia onde você estava, né? Espero que você não tenha dado seu endereço, né? Gente, minha menstruação nessa altura estava atrasada. Eu vou ter um colapso aqui. Quando passei mal, fui fazer um exame e descobri que eu estava grávida. Me deu até calor. Ai, Senhor. Mais uma vez sem saber o que fazer, então eu permiti que ele me visse. Dobrei meus joelhos no chão e disse, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Essa relação só me faz mal, não posso ter um filho com esse homem. Mal terminei minha faculdade, me ajuda. Não posso abortar, mas quero que o Senhor faça um milagre. Eu quero me ver livre desse relacionamento. Dani, eu estava com 8 semanas. No dia seguinte tive sangramentos. Eu achei até que era normal. Não me toquei, mas aí passei mal. Eu não queria contar pra ele, mas ele chegou, não tinha... Não, para. Ele chegou e não tinha onde ficar. Onde eu morava, só entravam mulheres, ainda bem, né? Eu tive que permitir que ele ficasse escondido lá na minha casa. Ah, mulher, você é muito louca. Então, um dia contei a ele, ele ficou feliz, pois além dele ser avô dos dois lados, dos filhos dele, ele sonhava em ter um bebê. Naquele dia que contei, passei mal. Ele me levou para o hospital. Até que não me permitiram voltar e me internaram. Sem eu saber de nada, fiquei num quarto que só podia um acompanhante. Ele foi lá, se cadastrou com meu marido e disse que ia ficar comigo. Comecei a ver nele uma outra pessoa. A gravidez que eu estava era de risco. O sangramento era intenso. Descobriram 2 miomas e eu fiquei internada 2 semanas. Ele dormia numa cadeira, ficou sem comer por vários dias, cuidou de mim. Realmente me surpreendeu. Eu ainda fiquei sem entender o que estava acontecendo. Um certo dia, ele chegou com um par de alianças e me pediu em casamento. Fiquei morrendo de vergonha, aceitei colocar as alianças. Quando saímos do hospital, alugamos uma casa e foi melhor, mas realmente eu começava a perder o bebê. Gente, eu fiquei pensando, será que é isso que um dos sinais que a Dani diz? Amiga, você não teve um sinal, você teve 1000. Dali estávamos nos dando bem. Ele começou a fazer absolutamente tudo em casa. Claro, né, amiga? No começo ele ia fazer tudo. Gente, eu tô nervosa pra ver o final dessa história.
Eu fiquei mal por 2 semanas. E mesmo ele tendo crises por ter hérnia de disco, ele ainda se sacrificava. Pensei que ele estava diferente, mudando, mas um dia tivemos uma briga e ele sempre pegou pesado nas ofensas. Em meio da briga ele me chamou de doente mental porque eu usava antidepressivos. Eu tenho fibromialgia. Aquilo me deixou mal. Eu pedi a ele que fosse embora e me deixasse sozinha. Eu mesma arrumei as coisas dele e disse para que ele fosse morar na casa do filho dele. E assim ele foi. Dani, essa relação se prosseguiu com idas e vindas, eu tô com calor. E agora são 2 anos e 4 meses que estamos juntos. Voltei um tempo para Pernambuco por causa das aulas. Fiquei 6 meses e ele foi também atrás. Agora resolvi voltar para cá, pois me acidentei no banheiro e fiquei sem andar uns dias. Minha coluna travou. Lá não tive atendimento médico, infelizmente. Meus problemas de saúde se agravaram. Ele mudou completamente. Sempre que fico doente, tô com dor de cabeça. Ele faz tudo pra mim. Ele quer te ver doente, amiga. Você não percebeu? Ele gosta disso. Ele não é mais um homem machista. Ele já abandonou a bebida de vez há mais de 1 ano. Nunca mais colocou nada na boca. Vejo o quanto se esforçou por mim. Voltei pra minha cidade. Acabei de me formar e a cerimônia de colação de grau foi online. Ele esteve comigo ao meu lado. Mas nós brigamos ainda muito. Ele vive prometendo não me magoar, mas ele sempre não cumpre. Às vezes me humilha com palavras que machucam. Como um dia desses eu prestei vestibular para outra graduação e passei mal na prova e não passei. Ele me disse que eu fui incompetente. Sabe, são coisas desse tipo que me magoam. Eu já nem sei mais o que eu sinto por ele. Foram 14 vezes indo e vindo. Ele é uma pessoa muito mal-humorada, vive a vida a reclamar de tudo. É aquele tipo de gente que critica tudo e julga tudo. E nesse tempo que eu adoeci, apesar de ter fibromialgia desde aquele outro relacionamento, eu tenho altos e baixos de depressão. Tenho crise de ansiedade, ele pede desculpa por tudo, mas volta a me magoar. Então ele não mudou, né, amiga? Desculpa. Apesar dele ser um homem dedicado e nunca ter visto ele fazendo coisas erradas. Mas eu percebo que quando terminamos, eu fico melhor de saúde. Quando estou com ele, vivo de cama. Olha aí o que eu te falei, ele quer te ver assim. Eu não sei por que tudo isso. Um psicólogo que me atendeu certa vez me disse: esse relacionamento é tóxico, elimina suas forças, ele acaba com sua autoestima e você fica dependente dele. Sai fora disso. Ele não quer que você siga a vida acadêmica que você sonha. Ele quer que você viva a vida pra ele. Dani, isso me marcou. Outra psicóloga que me atendeu disse a mesma coisa. São pessoas de diferentes lugares. Faça atendimento online. Ele não te bate, não te agride, mas te faz abuso psicológico. Gente, vocês já viram aquele site, não sei, que ele nunca me bateu? Às vezes o cara não bate, né, de força, mas ele bate com outras forças. Amiga, esse homem tá acabando com você. Ele tá acabando com o seu psicológico, com a sua saúde. A sorte que você é muito forte. Porque se fosse outra... Cara, vocês já voltaram 14 vezes. Minha filha não era pra ter voltado nenhuma. Ele não mudou por você, ele mudou por ele. Às vezes a bebida tava fazendo mal a ele porque ele continuou sendo ignorante com você. Bom, eu agora me formei, sou dependente dele. Não, dependente dele você não tá, não. Pois tá difícil conseguir emprego em plena pandemia. Já acabamos a pandemia, amiga. Sai fora disso. Descobri outra gravidez. Eu não quero ter esse filho. Estou há 4 semanas. Antes que vocês julguem, eu parei de tomar anticoncepcional porque eu estava tendo dores no estômago. Dani, minha saúde está péssima, realmente, depois disso tudo. Minha mãe disse que não queria estar na minha pele. Eu vivo de cama. Tem dias que acordo bem, faço as coisas, mas a maioria dos dias eu fico na cama. Hoje eu tenho 36 anos, eu sei que eu não tenho mais saúde nem física nem psicológica para ter filhos. Além desse relacionamento, eu tenho tentado tomar uns chás abortivos e estou à procura de remédios porque ele reclama de tudo. Apesar de fazer tudo por mim, reclama de tudo. Então ele não faz tudo por você, né, amiga?
Nessa pandemia eu engordei 28 quilos. Não caminho mais, vivo por falta... Gente, o homem conseguiu acabar com você, hein, fofa? Sabe, Dani, o que mais não aguento é que quando começo o namoro, desde lá atrás, ele sempre implicou com o meu cachorrinho. Eu tenho um poodle que tem 9 anos. Ele implica com o meu cachorro, passou a vida inteira brigando porque eu permito que o cachorro suba na minha cama. Embora ele me ajude quando o cachorro fica doente, ele leva no veterinário, mas isso me machuca. Nesses dias fui até uma briga, adotei mais um cachorro pretinho com traumas, idoso. Ele me apoiou e foi buscar comigo, mas agora está implicando com outro cachorro. Ele é uma pessoa do mal. Ele reclama de tudo. Diz que eu dou mais atenção ao cachorro do que a ele. Amiga, você lembra do seu pai? Que te rejeitou porque sua mãe dava mais atenção a você do que a ele? Você tá passando a mesma coisa. Sai fora desse cara. Sai fora. Bom, cheguei a uma conclusão na minha vida que hoje desacreditei de tudo no amor, no ser humano. Amiga, você não tentou ser humano. Você ficou nesse cara. Você tá, sei lá quantos anos aí tentando, dando murro em ponta de faca, cara. Dani, eu não quero ter filhos e ninguém me entende. Eu te entendo. Você tem que escolher o pai do seu filho. Você foi uma filha rejeitada. Você quer o quê? Que seu filho também veja você passando isso tudo? Eu amo criança, sabe? Bom, eu já sou velha para ter filhos. Até hoje vivemos essa relação. Ele nem se divorciou ainda, porque agora a pandemia realmente o processo ficou parado. Eu não estou feliz, vivo depressiva. A gente briga muito, ele me culpa. Pode ser que eu seja mesmo culpada por não ter conseguido esquecer tudo que ele fez. Você é culpada, você é vítima. Ai, meu Deus. Ele fala que me julga porque eu não quero colocar fotos com ele no perfil do WhatsApp. Ai, não dou conta, gente. Sendo que no início ele nem colocava. Eu queria me impor. Mas enquanto... Ai, tô com dor de cabeça. Hoje ele faz tudo. Cuida de mim, me mantém de A a Z. Claro que nas brigas joga tudo na minha cara. Mas eu só penso em morrer sempre. Hoje minha mãe e eu não nos falamos devido às brigas, pois nós criamos uma incompatibilidade de gênio muito grande depois de tudo. Eles são ótimos amigos. Ela trabalha como cuidadora de idosos, se mantém com dificuldade ainda. Mas agora ela sempre mantém segredos com eles, se falam todos os dias por telefone. Às vezes os dois se juntam para reclamar de mim, a mãe e ele, tá? Isso sempre aconteceu, mas agora a amizade deles é tão intensa que ele está sempre dando presentes. Minha mãe está sempre dando presentes caros a ele. Ai, gente, vou parando por aqui. Me perdoa se eu alongar essa conversa. Só queria ser Alice porque sempre foi meu sonho. Eu queria tantos conselhos, comentários. O que será que vocês fariam no meu lugar? Eu tenho um sonho de fazer uma graduação, doutorado, morar em Portugal, na Itália. Eu posso ter dupla cidadania, sabe? Dani, linda, você é muito especial. Eu considero você da minha família. Amo muito o seu trabalho. Alice, um beijo. Obrigada por escrever essa carta. Obrigada por confiar em mim. Mas, amiga, você tá... Nossa, tô nervosa, cara. Você tá acabando com sua vida, amiga. Sai fora desse relacionamento. Pelo amor de Deus, o quanto antes você puder, sai fora. Você não precisa ficar com isso. Esse cara, ele não tá cuidando de você, ele tá acabando com você. Enquanto você estava bem na faculdade, fazendo suas coisas, olha o que ele conseguiu te transformar. Uma mulher que só vive de cama. Uma mulher que engordou não sei quantos quilos aí. Não tô falando que é porque você engordou, mas tipo assim, sabe? Você acha que tá grávida, né? Não sei se tá ou acha que tá. Você já não queria o primeiro filho. Esse cara, ele tá sugando. Você tá num relacionamento completamente abusivo. E não é porque o cara não te bateu que seu relacionamento não é abusivo. Cara, eu vou até olhar seu e-mail aqui, que eu sei que você mandou umas... Claro que eu não vou mostrar aqui, né? Mas, gente, eu tenho que olhar a cara dessa criatura de novo. Tô nervosa. Amiga, não faça isso com você, pelo amor de Deus. Ô, gente.
Não faz essas coisas com vocês, não. Ai, Senhor. Deixa eu ver aqui. Eu sei que tem tempo que ela me mandou essa história. Ah, tá. Não tem... tem tempo. Ela me mandou essa história em fevereiro, gente. Realmente, amiga, fevereiro ainda estávamos em pandemia. Desculpa aqui quando eu falei pra você, que pandemia? Não tem mais pandemia. Tinha sim. Nossa, você parece muito uma amiga minha. Nossa, você parece muito ela. Amiga, você é linda. Sai fora disso. Sinceramente, eu acho que você não merece isso não, sabe? Eu acho que você tem que... você tem que... Continua a sua terapia. Tenta se... Eu entendo essa sua volta com ele, ouvindo toda a sua história. Eu entendo porque esse monte de volta aí. Você foi rejeitada lá desde o seu pai, depois pela sua mãe, passar tudo que você passou, ver tudo que você viu, né? Então, assim, eu entendo que, de repente, esse cara aí, né, é aquele cara, assim, que te deu atenção e pra você é o cara, né? É o amor da sua vida, né? Mas não vale a pena, amiga. Não vale a pena. Sério, você tá se acabando. Sabe, você tem sonhos, igual você falou, meu sonho é morar em Portugal, morar na Itália. Cara, vá, você estudou, você fez faculdade. E agora você vai ficar numa cama, deprimida, por causa de um homem, sabe? Não, amiga, olha, amor, às vezes dói. Eu também já achei que eu fosse morrer de amor, né? Isso muito lá atrás. Já achei que eu fosse morrer de amor e eu posso te garantir, amor não mata. O que mata é esse tipo de amor aí que você tá tendo. Esse relacionamento, esse homem aí sugando suas energias, você em cima de uma cama, você vai ficar cada vez mais deprimida, cada vez mais dependente dele, sabe? Então, assim, eu acho que tá na hora de se dar seu grito de liberdade. Poxa, quanta coisa você passou pra chegar até aí, né? Vai, arruma um trabalho na sua área, tem concursos, tem tanta coisa aí que você pode fazer. Eu já falei pra vocês, gente, não deixa de trabalhar. Você falou aqui várias vezes, ele te sustenta em tudo, não interessa. Você tendo o seu trabalho, tendo o seu dinheiro, você vai ter sua própria liberdade, sabe? Você vai fazer as coisas que você quer fazer. Então, assim, lute atrás do seu sucesso, das suas coisas, né? Porque agora, igual você falou, você não tá trabalhando, ok, teve a pandemia, mas amiga, a pandemia acabou, estamos em junho. Eu sei que você mandou em fevereiro essa história. Estamos em junho, a pandemia acabou. Espero de coração que você... Eu não sei como que você tá hoje, né? Depois você pode até me mandar um e-mail depois que você ouvir essa história. E aí, era gravidez, não era? O que você resolveu? Tá com ele ainda? Sinceramente, espero que não, sabe? Ai, eu sinceramente, assim, de mim, né? Depois de ouvir toda a sua história, esse cara é tóxico pra você. Esse relacionamento é tóxico. Você não merece estar dentro dele. E eu não continuaria mesmo, sabe? Eu acho assim, tá na hora de você dar um basta, tá na hora de você tomar as rédeas da sua vida, coisa que talvez você não tenha conseguido fazer. Aliás, você fez lá atrás, quando você foi pra Pernambuco, quando você foi estudar, quando você passou na faculdade, né? Então assim, faça novamente. Tome as rédeas da sua vida novamente e vá atrás dos seus sonhos, vá atrás do que você quer. Esse negócio de que, eu acho que nunca mais homem nenhum vai... Tá, e se homem nenhum mais olhar pra você, você vai ver sua vida. Você tem que estar feliz primeiro, a gente não tem que ficar dependendo de homem, se vai olhar pra gente, se não vai, se vai querer, se não, você tem que estar feliz por você. Você tem que estar bem por você, entendeu? Então faça isso, tá bom? Um beijo, meninas, deixa aí um recado pra ela e até o próximo, tchau.